Apresentação do relatório do mapa de risco da disciplina de segurança do trabalho. Os discentes do grupo são Emily Daiane, Lucenildo Carlos, Mirelle Carine e Tamiri Jordana. Então, começando, a falar sobre o nosso mapa de risco, qual foi o ambiente que nós escolhemos e o porquê. Bom, a gente escolheu uma lanchonete, a lanchonete Força Jovem, ela fica em Florânia. E nós decidimos fazer o nosso mapa de risco desse ambiente por ser um ambiente que está relacionado à nossa área. Falando aqui rapidamente, a legenda dos grupos de riscos. Primeiro, o risco químico, representado pela bolinha vermelha. O risco de acidentes, representado pela bolinha azul. O risco ergonômico, pela bolinha amarela. O risco físico, pela verde. E o risco biológico por esse marrom alaranjado. Então, agora nós vamos apresentar onde estão, esses riscos na nossa planta da lanchonete e quais as suas intensidades. Na planta baixa da lanchonete, podemos ver que nos locais onde estão os armários, a chapa, a área de preparação e o forno, são locais onde oferecem riscos químicos. Nos armários, por exemplo, apresenta um risco químico médio, porque dependendo do conteúdo que está nele, pode conter uma quantidade relativa de poeira e isso pode oferecer alguns riscos à saúde respiratória dos funcionários. Então, para diminuir tal risco, pode ser tomado algumas medidas de limpeza nos armários após os expedientes. Já na área de preparação, as chapas e o forno eles podem oferecer alguns riscos químicos por alguns funcionários estarem expostos a fumaças, e os vapores também. E alguns equipamentos usados para a cocção dos alimentos produzem alguns gases nocivos, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, que quando eles se concentram, eles podem se tornar perigosos para a saúde, Então, para evitar esse contato direto, seria apropriado que os funcionários fizessem uso de EPIs, como luvas e máscaras. Começando pelo salão, existe um risco médio de acidentes, por ser um lugar onde tem muitas pessoas transitando e comendo. Então, por exemplo, algum cliente pode vir a quebrar um copo ou um prato, e isso pode machucar alguém. Na cozinha, nessa área de transição, também existe um risco médio de acidente, pelo mesmo motivo do salão, Na área de preparação e nas bancadas existe um risco alto de acidentes. Isso porque é uma área que possui equipamentos conectados à energia, como os liquidificadores. E isso pode causar choques. Uma forma de mitigar esse risco é ligando os equipamentos sempre na voltagem certa e verificar se eles estão em bom estado, Se não tem fios encapados ou se eles não estão em cima de nenhuma superfície molhada, por exemplo. Nessas áreas também existe um risco dos funcionários se cortarem, porque eles trabalham com facas, por exemplo. E uma maneira de diminuir esse risco é trabalhar com calma, mantendo a distância segura das pessoas, para quando você estiver cortando, você não cortar rápido demais e vier se cortar, ou então você está muito perto das pessoas e vier cortar elas sem querer. Além de usar equipamentos de segurança, que vão ajudar na segurança individual. Na pia existe um risco grande de acidentes também, porque nessa área as pessoas lavam as louças e os talheres, e a quebra das louças pode cortá-los, assim como os talheres. E uma forma de diminuir esse risco é seguindo as mesmas recomendações dadas para a área de preparação e de bancadas. E por fim, tem-se um risco pequeno de acidentes nos armários, porque o mau armazenamento dos produtos pode causar acidentes. Como você puxar um produto e todos os outros caírem, machucando as pessoas que estão ao redor. Então, a forma de mitigar também esse risco é armazenar os produtos corretamente, organizadamente, não colocar muito peso nos armários, mais peso do que eles suportam. E sempre retirar os produtos com muito cuidado desse local.
Bom, então agora eu vou falar sobre os agentes ergonômicos. Eles são os agentes caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. Os riscos ergonômicos, eles estão ligados também a fatores externos do ambiente e internos do plano emocional. Então, em síntese, quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho. E entre os agentes ergonômicos mais comuns estão o trabalho físico pesado, posturas incorretas, posições incômodas, repetitividade, monotonia, ritmo excessivo, trabalho em turnos e trabalho noturno e também a jornada prolongada. Então agora eu vou situar onde estão os riscos ergonômicos aqui na nossa planta da lanchonete. Como vemos, né, os riscos ergonômicos eles estão em vários pontos. Primeiramente na área comercial, que o principal fator do risco ergonômico nesta área é a monotonia e a postura incorreta. E nas bancadas, por ser um local de pré-preparo, né, então as bancadas elas vão apresentar risco ergonômico médio, pelos seguintes fatores: postura inadequada, ritmo excessivo e repetitividade. Assim também é na área de preparação. O risco ele também é médio e pelos mesmos motivos: postura inadequada, ritmo excessivo e repetitividade, porque é mais na hora, né, do preparo da produção. E na pia é onde ocorre a higienização dos utensílios. O risco ele também vai ser médio, pois acontece o levantamento de peso, a postura inadequada também, o ritmo excessivo e a repetitividade. E nos armários, pode haver o risco ergonômico pelo fato do levantamento de peso, da má postura e ainda posições incômodas. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre os agentes físicos que podem estar presentes no mapa de risco. É considerado um agente físico de risco qualquer forma de energia que possa estar expondo os trabalhadores. Podem ser eles considerados ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, e também infrasom e ultrassom. Essas energias podem causar risco à saúde, provocando cansaço, irritação, dores de cabeça, taquicardia, perigo de infarto, lesões, queimações, alterações celulares e até mesmo câncer. A presença da indicação desses agentes físicos no mapa não quer dizer obrigatoriamente que o trabalhador vai ter essa consequência estando naquele ambiente. O mapa de risco serve apenas para orientar os riscos que há naquele ambiente. O agente físico de risco é representado pela cor verde no mapa e no ambiente que usamos como base para o nosso trabalho possui esses riscos na área de preparação pela presença de ruídos por haver mais trabalhadores em um só local, na geladeira, forno e chapa, pela exposição dos trabalhadores a altas temperaturas, tanto baixas quanto altas, correndo o risco de haver queimaduras ou choques térmicos, e armários que podem conter algum produto que se encaixe em uma das formas de energia citadas que podem causar algum dano ao trabalhador no início do trabalho, além dos ruídos presentes ao manusear os produtos. Já em relação aos riscos biológicos, podemos ver que a geladeira é um equipamento que pode apresentar esse risco, pois alguns alimentos, como frutas e verduras, podem apresentar a presença de fungos. Então, para conter isso, é necessário sempre verificar a qualidade dos alimentos e, caso eles apresentem algum resquício de contaminação, esses alimentos eles precisam ser descartados. O mesmo vale também para os alimentos guardados em armários que possam ter ocorrido riscos de contaminação ou estarem fora do prazo de validade. Além da geladeira, a gente tem o banheiro, que também é um ambiente que pode apresentar riscos biológicos. A gente sabe que há uma presença enorme de bactérias e que a umidade pode se tornar ideal, para a proliferação dos fungos. Então, esse ambiente
ele pode ser uma via de contaminação e que também pode oferecer algumas doenças prováveis causadas por agentes infecciosos. Algumas delas são a hepatite a herpes e até mesmo a HPV, então todo cuidado é pouco. Por isso é necessário, que os banheiros eles estejam sempre limpos. Então é muito importante manter a higiene deles com alguns produtos, para que os funcionários e os clientes eles não possam estar expostos a algumas doenças.